Não queria nada com a igreja, daí pegaram minha filha, fizeram isso aí. Aí chamaram os pais para assistir e hoje eu sou pastor. Um gesto tão pequeno, mas tão carinhoso, pode mudar uma história. Hoje é um dia especial, todo ele é especial, mas hoje é dia do provedor, do Jeová Jiré, o nosso Pai Celestial, que deve ser o nosso exemplo. E ele é o Deus provedor. E nós, pais terrenos, somos provedores da nossa casa. E a gente tem que ter Deus como pai, como exemplo, e depois nós. Mas hoje tem muita gente que tem Deus olhando para o pai terreno. Quando a gente olha para o pai terreno, muitas vezes a gente não tem Deus como pai, pela espécie de criação que nós tivemos muitas vezes. Então a gente liga o pai ao contrário. Nós temos que olhar para Deus e daí para o pai terreno. E muitas vezes a gente não vê Deus como pai porque a gente inverte os papéis. Muitos de nós não tivemos um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai que deu um abraço, um pai que disse eu te amo. E aí a gente inverte isso, a gente pensa que Deus é esse pai. E nós temos que olhar para Deus Pai, Deus provedor, e aí fazer a ligação com o pai terreno. Quando eu estava vindo hoje para cá, lá da Compensa, algo me chamou a atenção e me tocou. Eu vim ali e passei em frente ao cemitério João Batista. E eu vi muita movimentação, muito carro, muita gente, muitas flores, muitas coroas. E eu fiquei olhando aquilo ali, imaginando. Quantos daqueles que hoje vão fazer uma homenagem simplesmente em um caixote de cimento, em uma placa, vão lá levar flores, limpar o túmulo, pintar, acender uma vela, dizer até palavras, deixar até talvez um recadinho, pai, eu te amo, pai, eu queria lhe dar um abraço. E eu fiquei olhando aquilo ali, quanto desperdício. E nós muitas vezes ainda temos a oportunidade de abraçar nosso pai, de dizer para ele, eu te amo, dar um beijo nele, e a gente não faz, e depois a gente lembra das datas e diz, como eu queria ter meu pai, como eu gostaria de ter meu pai. Ai, se meu pai estivesse aqui. Então, se teu pai ainda está aqui nessa terra, não perca tempo. A Bíblia traz o primeiro mandamento com promessa, é honra pai e honra mãe, para que tudo te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Honra pai. Qual o pai que deve ser honrado? O pai provedor, o pai que faz tudo certinho, o pai que dá presente, o pai que sustenta? Não. O pai, todo pai deve ser honrado. Teu pai pode ser uma pessoa que talvez você nem goste dele, ele nem seja um bom provedor, mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, para que os teus dias te vão bem e tudo te vá bem, honra pai. Não importa o jeito que é o teu pai, importa que o mandamento é para nós filhos. Honra pai e mãe para que tudo te vá bem. Então é um dia muito especial, mas eu preferiria que em vez de levar flores num cemitério, levasse o pai num restaurante, levasse o pai numa pizzaria e gastasse seu dinheiro com ele em vida. Em vida. Tem uma música sertaneja de uma dupla que ela diz, eu quero flores, mas enquanto estiver vivo. Não dê flores depois de morto, não dê abraço depois de morto, que nada disso vai adiantar. Então que esse dia seja um dia de reflexão, que a gente olhe e a gente diga, decidi honrar meu pai, decidi melhorar de vida. Quem quer melhorar de vida, honre pai e honre mãe. Estamos juntos ainda? Trouxe Bíblia?
Abra lá em Salmos, Salmo 127. A hora que você encontrar, diga amém, diga glória a Deus. Salmo 127, versículo 3, ele vai dizer: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Herança e recompensa, um presente de Deus. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Eu não sei se alguém aqui já atirou de flecha. Eu nunca atirei e gostaria de um dia atirar, pelo menos. Ver se eu, pelo menos, acerto o alvo. Mas a flecha é algo tremendo quando se prepara uma flecha. E não é feito de qualquer maneira. É feito com muito cuidado, acertando tudinho e fazendo uma ponta correta, perfeita, para que a hora que ela seja lançada, ela atinja os seus alvos. Então a flecha na mão do guerreiro é de uma pessoa preparada e ela tem um alvo. E esse guerreiro tem que saber a flecha e tem que saber onde quer chegar. E a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha. E aí entra uma pergunta para mim e para você. Nós estamos preparando essas flechas para chegar aonde? Para ser lançada aonde? Aonde que nós estamos preparando nossos filhos para eles chegarem aonde? Quando a gente não conhecia a palavra, a gente tinha muitas vezes uma frase que a gente dizia: eu tenho meus filhos, criei para o mundo. Alguém já ouviu mais ou menos isso? Ele não conhecia Cristo e não, eu criei os filhos para o mundo mesmo. Nossos filhos não são criados para o mundo. Eles estão no mundo, mas não são no mundo. E a nossa vida tem que mostrar o caminho aonde nós queremos que os nossos filhos cheguem. Aonde que você gostaria que teu filho chegasse? Hoje eu diria, eu gostaria que meus filhos chegassem ao ponto da salvação. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer, que os meus filhos atingissem a salvação. E na terra aí a gente vai trabalhando e vai levando e vai projetando para eles terem o melhor. Mas hoje eu diria, eu prefiro preparar meus filhos para eles terem a salvação. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina o teu filho, mostra o caminho. É isso que nós temos que mostrar. Quem é, aonde vai. Se fosse meu pai, se fosse minha mãe, o que fariam? O que eles diriam? Nós temos que criar os filhos e eles têm que ter para onde olhar. Hoje, eu olho para o meu pai não sabia ler, meu pai não sabia escrever, mas hoje eu sei que meu pai é um homem de muita sabedoria, pouco conhecimento, mas um homem muito sábio. E aí a gente fica muitas vezes perguntando, sem estudo, sem saber ler, sem saber escrever? Sim, porque a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela vem de Deus. E todas as manhãs e todas as noites eu via meu pai de joelho ao pé da cama. Pelo menos ele e minha mãe 1 hora de joelho. E rezavam o terço todo dia. Todo dia eles rezavam o terço. E uma vez por semana eles juntavam a gente na sala, em uma santa que tinha, e colocava todos os filhos de joelho, e a gente rezava o terço toda semana. E era bom que quando a gente cochilava e dormia um pouquinho, ela acordava a gente e dizia: vamos começar tudo de novo. Aquilo que demorava 1 hora, tinha vezes que era 3, 4 horas, e ela dizia: enquanto vocês ficarem dormindo, a gente começa tudo de novo. Então a gente ficava ali ouvindo, e a minha mãe era daquela que rezava pausadamente. Aí o terço era um verdadeiro terço. Era mais comprido do que história de pescador.
Mas ensina a criança, está lá em Provérbios 22:6. Se você puder, abra lá. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Instrua segundo os objetivos, segundo a visão. O que você tem hoje para o teu filho? O que você gostaria que teu filho fosse? Aonde que você gostaria que teu filho chegasse? Então começa a instruí-lo naquilo ali. Saiba dar instrução, saiba ensinar, saiba mostrar o caminho. Nós temos que saber aonde nós queremos que os nossos filhos cheguem. E ele diz: e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Não se desviará. Os conselhos dos nossos pais, pelo menos na minha faixa etária, que tem muitos aqui, estão até hoje com a gente. Porque eles verdadeiramente eles pegavam no nosso pé e cobravam aquilo. Não é simplesmente deixar, mas a gente aprendia, a primeira coisa que a gente aprendia com eles, trabalhar. Trabalhar. Quem já não teve uma ferramenta pequena na sua mão, da mesma que teu pai trabalhava? O pai fazia uma ferramenta pequena e você acompanhava ele. Nós íamos para a lavoura, íamos para a roça, e o pai com a enxada dele, com a ferramenta dele, e a gente com uma ferramenta pequenininha ia do lado dele ou atrás dele, fazendo a mesma coisa. Ninguém morreu, ninguém ficou malandro, ninguém se perdeu, não tem nenhum ladrão na família. Hoje tem eu, né? Eu roubo as almas do mundo e trago para Cristo. Hoje a gente virou ladrão, não saqueador do inferno, mas ladrão do mundo. Então pega isso hoje para a tua vida, começa a ensinar, começa a aconselhar. Há 2 domingos atrás nós tivemos a mensagem sobre conselho. Aconselhe teus filhos. Diga a eles o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Não perca tempo, não espere o mundo ensinar. Ensine a criança, o teu filho, no caminho que deve andar. Você sabe o caminho que você gostaria, então ensine, mostre o caminho, mas mostre você também sem dizer uma frase que a gente ouvia muito: faça o que eu mando. Que exemplo é esse? Que exemplo de pai é esse? Ele diz: faça o que eu mando, eu mando. E aí ele olhava para o pai e dizia: mas o senhor não faz. Ele diz: mas eu sou pai, eu mando. E aí os filhos cresceram tudo fora de uma disciplina, de uma doutrina, e depois a gente diz: aonde foi que eu errei? No exemplo. Errou no exemplo. Cristo diz: eu faço o que o meu pai faz. Ele se espelha no pai e ele diz: eu e o pai somos um. Os dois fazem a mesma coisa. E é isso que nós temos que trazer à geração da nossa casa, para olhar para nós e dizer: eu gostaria de ser como meu pai, eu gostaria de ser como minha mãe. E é isso que nós precisamos ter. A minha filha mais velha, ela é muito parecida comigo no seu trabalho, na sua maneira de ser. Aí tem vezes que ela diz: pai, eu acho que nós temos escrito aqui na testa. Digo: o que, minha filha? Resolvedor de problema. Digo: por quê, filha? Ela diz: pai, todo mundo chega com problema para resolver. E eu vejo isso no Senhor. Que nessa manhã a gente venha refletir muito. Não é simplesmente um dia, mas que pai que estamos sendo e que filho que somos. Muitas vezes nós não queremos obedecer pelo que nosso pai é, mas se for na Bíblia, a Bíblia diz: obedeça. Simplesmente obedeça. Seja obediente ao pai e mãe, para que teus dias prolonguem e tudo lhe vá bem. Tudo. Ele coloca tudo. Então a gente precisa se converter um pouquinho dentro disso. Ainda em Provérbios, capítulo 20, versículo 7.
O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes. Quem? O homem justo leva uma vida. E aí o que que você deixa para os teus filhos? O que que nós estamos deixando para os filhos? Está aí a resposta, gente. Felizes os seus filhos. Seja justo, seja fiel, seja de testemunho, seja alguém que vai te conhecer e vai dizer quem você é. Há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, ali na balsa do Ceasa, estava lá eu e meu irmão. Dali a pouco chega um caminhoneiro, olha para nós, fica olhando, olhando. Dali a pouco ele chega perto da gente, olha e diz: vocês não são filho do Elmo? Elmo era o nome do meu pai. Simplesmente mais ou menos aí uns 10.000 quilômetros de distância da onde eu nasci. E ele olha para nós e diz: vocês não são filho do Elmo? Aí nós olhamos e falamos: somos. Eu conheço a família de vocês. Olha só, se a gente fosse de uma geração que precisava talvez ser corrigido, aprontou, fez alguma coisa, nem que você vá para o outro lado do mundo, os exemplos te seguirão. Então, seja alguém que leva teus filhos para ser bem-aventurados, como diz a palavra. E para encerrar, vamos lá no Salmo 128. Estamos juntos ainda? Está dando para entender? Aonde que você gostaria que teus filhos chegassem? E aonde, filho, você gostaria de gastar o dinheiro com teu pai? Numas flores para o cemitério? Numa coroa no cemitério? Numa lembrança no dia de hoje? Ou talvez sair daqui hoje e dizer: pai, o almoço é por minha conta. Nem que você chegue e diga para ele: pai, para que eu pague o almoço hoje, me dê o seu cartão. Mas leve ele, leve. Leve o pai e diga: pai, o que o senhor gostaria de comer hoje? Um peixe, uma picanha? Aí leve aonde tem. E aí chega para ele e diz: pai, eu vou lhe dar o privilégio do senhor pagar hoje. Mas faça alguma coisa diferente, pelo menos teu pai vai rir. Faça alguma coisa, diga alguma coisa, não espere, não fique aí com a garganta travada, dizendo: ah, vou esperar para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã só existe para Deus. E o Salmo 128 dá um recado para nós todos. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. A felicidade não depende de bens materiais. Felicidade não depende do que nós temos ou não temos aqui. Depende de temer ao Senhor. Tem coisas tão pequenas que o Senhor faz, elas tão grandes. Tem umas besteirinhas que nos alegram, nos deixam felizes. Hoje eu cheguei ali, a Sheila falou: pastor, já sei, a roupa estava assim, 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 né? Tudo direitinho para o senhor vestir. Eu falei: não. Falei: não, Sheila. Digo: hoje eu estou assim e estou sorrindo. Digo: hoje ela está aqui. Os outros dias a roupa estava direitinho, mas eu não estava sorrindo. Aí hoje eu vim com a roupa assim, sorrindo. Daí ela disse: mas estava direitinho, pastor? Eu digo: não, hoje ela estava, e ela pegou no cabide, me deu, e ela está aqui. Ó. É diferente você estar e não. Quando está, você abre um sorriso. Quando não está, você está apenas bem vestido. Teu pai está aí? Dá um sorriso para ele. Lembra dele. Eu estava lembrando do meu pai, teve uma época na vida, meu pai morreu muito cedo, morreu com a minha idade.
E ele teve um problema sério de saúde. E na época eu não tinha condições de pagar o tratamento que ele precisava. Mas eu fui, conversei com o médico, eu dividi o tratamento dele e fiz o tratamento do velho. Não resolveu. Ele acabou morrendo. Mas eu não deixei de fazer em vida o que tinha que fazer. E meu pai dizia uma coisa: homem não chora. Que coisa terrível isso, gente. E meu pai, ele tinha um problema em um olho, que um fechava e outro ficava aberto. E aí eu peguei na alça do caixão, e sendo aquilo que ele disse, homem não chora. E eu levei o caixão dele sem chorar. Depois eu fui para um canto sozinho e me acabei no choro. Mas quando nós estamos levando o caixão, dali a pouco aquele olho que abria, abriu e o outro ficou fechado. Aí eu olhei e disse, meu Deus, meu pai até aqui está olhando e vendo se eu estou chorando ou não. Essa era a imagem do pai que eu tinha. Essa era a imagem que ele deixou. Porque meu pai, ele não falava, não mandava a gente. O que mandava na gente era o olho dele. Ele só fazia assim, ó, e o olho corria, nem mudava a cabeça, não. Era o branco do olho que ia para um lado ou para o outro, e a gente ia para onde o olho corria. Eu não sei o nome que vocês dão aqui, mas no sul a gente diz apanhei do pai, né? Levei uma pisa, uma peia. Eu levei uma só do meu pai. Lembro até hoje. Tinha um cabo de vassoura e ele estava conversando com duas pessoas, eu passei rápido, pisei no cabo de vassoura, o cabo rolou e eu caí. Quando eu caí, eu levantei. Quando eu levantei, eu caí de novo. Porque só deu uma no pé do ouvido, eu ouço tinido até hoje. Nunca mais deixei um cabo de vassoura no chão. Você pode prestar atenção. Quando eu estou e tenho uma vassoura, eu já levanto e coloco. Não esqueço. Sabe quando meu pai me deu outro tapa desse? Nunca mais. Um só bastou, um só resolveu. E a Bíblia diz, corrige os filhos. Não corrija que nem meu pai corrigiu, não. Foi muito forte. Mas não deixe de dar uma correção. Não deixe de corrigir na hora que precisa corrigir. Ensina a criança no caminho que deve andar. Vamos para o versículo seguinte. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E próspero. Receba nessa manhã uma palavra de prosperidade e de mudança de vida. Se você pegar a mensagem de hoje e começar a colocar em prática, você vai começar a prosperar. E não é porque eu estou falando, é porque a Bíblia dá certeza. A Bíblia diz, honra pai e honra mãe. Respeita, cuida, ajuda. Enquanto estiver vivo. Agora eu casei e saí de casa, o pai está vivo, a mãe está viva, honre pai e honre mãe. Não está dizendo enquanto você estiver em casa, não, está dizendo enquanto você estiver vivo. 3. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Temer é praticar, então tema ao Senhor e seja próspero. Mude a história da tua vida e da tua geração, daqueles que virão depois de ti. Mude a história deles. Assim será bem abençoado. Então, 5, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. O que é a Jerusalém em nossa? A nossa casa. A nossa casa. Veja a tua casa prosperar. Veja a tua casa ser feliz. Veja teus filhos crescer na bênção do Senhor. E ele diz, veja o filho dos seus filhos e haja paz em Israel. Veja o filho dos seus filhos. Veja seus netos. Veja os bisnetos. Mas para isso acontecer,
Obedeça pai e mãe. Tem muitos que não vão ver nem neto, bisneto, então nem se fala. Tem muitos que não vão chegar nem na maturidade da idade, vão ser ceifados cedo, porque falta a honra a pai e mãe. E aí muita gente diz, mas eu ajudo, eu compro as coisas. Isso não é honrar, isso faz parte. Honre, respeite, leve o nome do teu pai, leve o nome da tua mãe sempre em primeiro lugar. Leve eles. E que nessa manhã o Espírito Santo, o Espírito de Deus que está aqui, possa estar falando aos nossos corações e dizendo: tem prosperidade para você, tem bênção para você, precisa apenas ajustar, precisa trazer os pontos e vírgulas no lugar certo. Eu preciso saber quem é meu pai, quem é minha mãe, eu honro ou não? E aqui está a grande diferença. Quer prosperar? Esse é o primeiro passo. Venha para a honra de pai e mãe. E ponto final. Não tem meios termos. Obedeça pai e mãe. Meu pai, minha mãe, o teu pai e tua mãe provavelmente dizia assim: vai sair tal hora, tem que estar em casa. Alguém é dessa época? E se chegasse depois? Ou depois não saía, né? As minhas filhas, você vê que quando estavam aqui, saíam e chegavam em casa, eu dizia: vocês foram em tal lugar, né? Olhava, pai, como que o senhor sabe? Eu digo, minha filha, teu pai já tem um nomezinho nessa cidade que muita gente conhece. É dizer, mas quem lhe falou? Eu digo, não interessa quem falou, interessa que vocês foram. Vocês estavam lá. Aí eu dizia, não mintam, que não adianta mentir. Digam aonde vocês querem ir. Fale. E se receber um não, não vá. Não vá. Então que Deus prospere a tua casa. Deus prospere a tua casa. Mas em vez de ir para o cemitério, vá para um restaurante. Vá para uma pizzaria. Vá para algum lugar, nem que seja para tomar um sorvete. Ou dar simplesmente uma volta. Mas não perca tempo. Não dá para dar um abraço depois. O abraço é agora, é já. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Guarde no coração. Aplaude e dê glórias a Deus. Eu gostaria de voltar ao 37:25. Tem como? Salmo 37:25. Só para encerrar mesmo. E daí nós vamos ceiar. Quem pode ler esse versículo? Eu não sei porque quase toda a igreja leu. Não pode toda a igreja ler, não. Quem é jovem não pode ler isso aqui, não. Deve ler sim para lembrar. Deve ler e deve guardar. Para dizer, daqui uns anos eu posso dizer, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Leia e decore, diga, eu preciso ser justo. O que é ser justo? Honra pai e mãe, começa a ser justo. E aí você vai dizer, hoje sou velho, mas nunca faltou pão na minha mesa. Nunca. Porque Deus honra os que honram. Amém? Nós temos uma criança para apresentar. A criança está aí, tá? Está aí a criança? Se está, levante, por favor. Cadê? Vem cá com a criança. Vem o pai, vem a mãe.
Se tiver mais alguém que queira vir junto, pode vir.